Jó, capítulo 42, do verso 1 ao 6 e depois do 10 ao 13. O texto diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mudou o Senhor a sorte de Jó, ou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Queridos, esse é o desfecho da história de Jó. Mas, para nós entendermos o que Deus fez na vida deste homem, nós precisamos ler talvez o início do capítulo, ou até mesmo a história toda, o início do livro, ou até mesmo a história toda. Este homem foi um homem que Deus deu um testemunho positivo ao seu respeito. Ele foi um homem que Deus o chamou de íntegro, de reto. Era um homem de quem Deus tinha alegria em ver e receber a sua adoração. Era um homem a quem Deus abençoou com muitos bens. Foi um homem considerado próspero no seu tempo, foi referência para a vida de muitas pessoas. Era alguém que adorava a Deus por si e por sua família. A Bíblia ensina que Jó sacrificava ao Senhor por ele e sacrificava também pelos seus filhos. E todos os dias Jó oferecia um altar, um holocausto ao Senhor. Caso, por exemplo, alguns dos seus filhos tivessem esquecido de oferecer a Deus os seus sacrifícios. Jó era um homem religioso, mas Jó carregava dentro de si também um quê de espiritualidade. Ele não era tão somente uma pessoa rigorosa nos seus rituais e presa talvez à religiosidade do seu tempo, mas ele conseguia se abstrair de tudo isso que às vezes a religião prende as pessoas, limita as pessoas, e Jó conseguia carregar consigo aquilo que nós chamamos de espiritualidade, ou seja, uma intimidade maior com o Senhor. Ele conseguia sentir Deus na sua vida, ele carregava consigo experiências de adoração, de oração, de respostas com Deus. E de repente, ele sofre algo que trouxe uma grande perda na sua vida. O livro começa relatando que Deus fala com Satanás a respeito de Jó, demonstrando alegria sobre aquele homem. E Satanás então diz assim para Deus: mas como ele não ser alegre, não ser uma pessoa fiel, íntegra, reta, devota ao Senhor, se o Senhor o encheu de bens, de prosperidade, deu-lhe uma família bonita? E aí Deus então diz para Satanás: olha, você pode tocar em todas estas coisas e você vai ver a fidelidade do meu filho, só não toca na sua vida. E então, Jó, no determinado dia, ele recebe uma notícia de que parte do seu rebanho havia sido levado pelos ladrões. Depois ele recebe uma notícia, logo depois, de que o fogo desceu do céu, talvez um relâmpago naquele tempo veio e queimou todas as suas ovelhas, consumiu com todas as suas ovelhas. E de repente chega uma notícia na sua casa de que os seus filhos estavam reunidos numa outra casa e veio um vendaval, talvez um tufão, e levou aquela casa abaixo, e as paredes caíram sobre os seus filhos e todos eles foram consumidos. Mas diz a história que Jó, diante de tudo isso, ele suportou a dor dessa grande perda, mas ele não blasfemou, ele ainda adorou a Deus.
E aí se desenrola a história de um homem que recebe visita de seus amigos. Por exemplo, 3 amigos vieram até ele, Zofar, Elifaz e Bildade, homens de terras distantes, que vieram para o consolar, que estiveram com ele ouvindo, mas não suportaram talvez a dor e a necessidade do silêncio, e começaram a pré-julgar Jó, achando que Jó estava sofrendo tudo aquilo por conta de pecados que ele havia cometido, que estavam ocultos na sua vida, mas não era isso que estava acontecendo. E esse texto, essa história traz para nós um ensinamento muito grande, que nem sempre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo hoje, é consequência de algo que nós fizemos de errado no passado. E Deus muitas vezes quer tratar conosco, Deus quer tratar de nós, mas a forma que nós permitimos Deus nos tratar é pela pedagogia da dor, pela pedagogia do sofrimento. Havia alguma coisa ainda a ser feita na vida de Jó. Portanto, ele diz: sei que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Havia alguma coisa de Deus ainda a ser realizado na vida daquele homem, e o caminho pelo qual Deus encontrou para realizar estas coisas foi o caminho da perda, o caminho da dor, o caminho do sofrimento. Mas é lindo nós vermos o testemunho de um homem que conseguiu suportar tudo aquilo em Deus. Por exemplo, depois de ter perdido tudo e perdido seus filhos, Satanás ainda reivindica algo de pior a acontecer na sua vida, e Deus permite que Satanás então tirasse a sua saúde. Então ele é acometido de tumores no seu corpo, da planta dos pés até a cabeça, mas nem por isso Jó blasfemou, ele continuou firme e íntegro diante de Deus. Mas é interessante notar que nem tudo na nossa vida é integridade. Nem tudo na nossa vida passa pela honestidade, nem tudo pela nossa vida passa pela nossa retidão, porque tudo isso Jó tinha. Mas nós incorremos num erro, muitas vezes, por nos acharmos pessoas muito íntegras, nos tornarmos pessoas moralistas. Queremos achar que somos aquilo que realmente não somos, e principalmente no que se trata ao nosso relacionamento com Deus. Por mais esforçado que sejamos para termos uma vida em santidade, nós nunca chegaremos à santidade de Deus. E nós vamos ver que ao longo desta história, Deus foi tratando a vida deste homem. Mas o último texto que nós lemos, no capítulo 42, depois de Jó ter passado todo esse sofrimento, depois de ter passado as injúrias dos seus amigos, que naquele tempo, naquele momento já não eram mais seus amigos, Deus começa a tratar o seu coração de uma forma muito específica, a ponto de Jó fazer algumas confissões. E essas confissões que Jó fez, elas trazem grandes lições para as nossas vidas hoje. E a primeira lição que eu queria refletir com os irmãos é que é preciso reconhecer a soberania de Deus e aceitar os seus planos para as nossas vidas, para que nós possamos então continuar aquilo que um dia Deus começou a fazer, continuar na nossa caminhada, na nossa trajetória, que muitas vezes é interrompida, até mesmo pela nossa forma de entender as coisas. E Deus quer nos tratar, e quanto mais rápido nós entendermos o tratamento de Deus, mais rápido também vai passar a dor, vai passar o sofrimento, vai passar esse momento que nós estamos convivendo com Ele. Então é preciso nós reconhecermos que Deus é soberano e precisamos aceitar os seus planos para as nossas vidas. A confissão que Jó fez está no verso 2 do capítulo 42, ele disse assim: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O melhor lugar para nós vivermos, irmãos, nessa vida aqui, é no centro da vontade de Deus. E o Senhor tem um plano específico para cada um de nós. Tenha certeza disso. Você é alvo do coração de Deus. Deus tem um plano específico para a sua vida, assim como tem para a minha também. E quanto mais rápido nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, nos planos da vontade de Deus, de uma forma mais rápida, ainda nós vamos ver as coisas fluindo na nossa vida. Às vezes você vê por que as coisas não fluem tão bem. Às vezes você se indaga, você se pergunta por que estamos passando por essa e essa aflição, por essa e essa dor. Deus tem a resposta que nós precisamos.
Eu acho interessante a experiência de outros homens na Bíblia, por exemplo, que não encontraram a realização pessoal, não encontraram a verdadeira alegria da vida aqui, a felicidade plena, enquanto não deixaram a sua velha maneira de ser, muito embora fossem considerados pessoas justas, retas, mas só modificaram e encontraram alegria a partir do momento em que mudaram o seu jeito de ser e se adaptaram aos planos e projetos de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e, portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo a meu favor. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era um homem cuidadoso e zeloso da lei. Era um homem que era referência no seu tempo a respeito do seu conhecimento acerca de Deus, na visão dos judeus. Ele tinha autoridade para perseguir os cristãos. E de repente, num determinado dia em que ele estava indo para Damasco, com cartas de autorização para prender os cristãos daquela cidade, Jesus se manifestou a ele, se revelando, falando com ele. Os soldados que estavam com Paulo, naquele tempo ainda Saulo, ouviram a voz que apareceu do nada, ou seja, apareceu dos céus. E ouviram também Paulo perguntando: quem és tu, Senhor? E ouviram aquela voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eles viram Paulo cair do cavalo, eles viram Paulo perder a visão física, mas viram Paulo ter a construção em si mesmo de uma nova visão espiritual, segundo a vontade de Deus para a sua vida. E Deus então faz literalmente Paulo cair do cavalo. Deus leva Paulo para dentro da cidade de Damasco e faz com que um homem chamado Ananias o instruísse dentro da verdade da palavra de Deus, ou seja, desconstruísse toda aquela fé que ele tinha, toda aquela religiosidade que ele tinha, que fazia com que ele não amasse as pessoas, que fazia com que ele não compreendesse as pessoas. Por exemplo, ele esteve liderando a morte de Estevão, apedrejando aquele homem que era um grande evangelista. E aliás, foi uma das grandes dores que Paulo carregou consigo ao longo da sua vida, pelas injustiças que fez, em nome de uma religião, em nome de uma religiosidade. E ele, que pensava ser uma pessoa íntegra, reta, aliás, ele carregava esse conceito também das outras pessoas acerca de si mesmo. Mas não era esse o conceito que Jesus tinha a seu respeito. Mas Jesus Cristo o chamou, isso é o que é importante. E o colocou no centro da sua vontade. E Paulo se esforçou para permanecer ali. E no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha convicção de que a sua vida estava sendo entregue ao Senhor Jesus, por tudo aquilo que ele havia feito, e pela convicção de tudo aquilo que o esperava na eternidade. Então Paulo também aprendeu com a perda, ele teve que deixar tudo o que ele era, todo o seu status, toda a sua posição social, todo o seu poder. Ele começou a experimentar um poder muito maior, que era o poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Ele chegou a dizer que para mim, ou para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Depois ele diz algo muito importante, ele começa a considerar e dar testemunho de que tudo aquilo que ele era antes de conhecer Jesus, ele considerava como um refúgio. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha que coisa linda, porque às vezes Deus nos pede, irmãos, uma troca. Ele pede que nós deixemos algumas coisas do nosso passado e que nós precisamos ter clareza acerca disso, para que Ele possa acrescentar na nossa vida o novo,
que nos refaz todos os dias, que nos prepara, que nos reconstrói. Então, Paulo dá, numa nova visão neotestamentária, o ensinamento e a experiência para nós de que, não só nos dias de Jó, por exemplo, Deus permitia que perdas acontecessem na vida de uma pessoa para que ela se encontrasse dentro do centro da sua vontade, mas também em Cristo Jesus, se nós queremos ser uma nova criatura, moldada e transformada pelo Espírito Santo que nos sela para a eternidade, nós precisamos perder algumas coisas com as quais nós convivemos. Mas Paulo diz também, irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa é a palavra que nós temos que carregar conosco. A soberania de Deus, ela tem poder sobre nós, mas ela é perfeita. Quando nós nos entregamos a um Deus que é soberano, que é poderoso, nós também precisamos ter a convicção que nós estamos nos entregando a um Deus que é Pai, que é amoroso. Nós estamos nos entregando, ou seja, confiando a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos anseios a alguém que tem compromisso conosco, a alguém que nos ama. Nós não estamos fazendo uma aliança com alguém que não se preocupa conosco, com a nossa vida, com aquilo que temos ou com aquilo que somos. Nós estamos fazendo uma aliança com alguém que é infinito em poder, mas também é infinito em bondade e em misericórdia. Esse é o nosso Deus, que se manifestou e que se revela a nós através do seu Filho Jesus. A segunda lição que nós tiramos, que também é extraída de uma confissão de Jó, é que a falta de conhecimento acerca de Deus, acerca do coração de Deus e dos princípios de Deus, não justifica os nossos erros e os nossos pecados. Portanto, o Senhor não tem compromisso nem responsabilidade de nos eximir das consequências dos nossos erros e das nossas falhas. O verso 3 do capítulo 42, Jó fala assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Na verdade, Jó está falando algo que Deus já tinha revelado para ele. Jó tinha falado, se antecipado em falar coisas sem conhecimento. E aí Jó assume dizendo assim: na verdade, falei daquilo que não entendia. Eram coisas maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia. Essa é uma confissão que nós também precisamos fazer nos dias de hoje, irmãos. Às vezes nós estamos falando coisas ou falando de coisas que nós não conhecemos. Nós temos uma natureza humana que nos dá a tendência de pré-julgarmos, de diagnosticarmos algumas coisas, muitas vezes sem ter um entendimento, o discernimento espiritual, a sabedoria dos céus. E por isso muitas vezes nós cometemos grandes desatinos. Erramos, sofremos as consequências dos nossos erros, mesmo conhecendo em parte o nosso Deus, como foi o caso de Jó, por exemplo. E ele aqui assume, ele confessa o seu erro, ele diz: eu falei, Senhor, de coisas que eu não entendia. Eram coisas maravilhosas demais para mim, mas coisas que eu não conhecia, mas que só o Senhor pode me revelar. Então Jó assumiu que ele falou sem conhecimento de causa, o que muitas vezes nós fazemos também. Precipitamos no nosso falar, aquilo que nós falamos com Deus, mas aquilo que nós também falamos com as pessoas. Eu quero trazer essa palavra para o nosso dia a dia, de uma maneira muito prática. Talvez você esteja hoje vivenciando um período na sua vida, no qual a precipitação do que você fala, ou do que você falou, tem trazido sérias consequências para você. Mas o que fazer diante de tudo isso? O apóstolo Tiago diz na sua carta, capítulo 1, verso 19: portanto, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você tem agido assim? Isso é sabedoria dos céus, irmãos. Às vezes nós estamos passando momentos de dificuldade nos nossos relacionamentos, mas nós não conseguimos ter o controle da nossa boca, da nossa língua. Tiago diz no verso 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é uma religião vã. Olha como a palavra de Deus, é Tiago que fala, mas inspirado pelo Espírito Santo. Se nós queremos de fato sermos pessoas que agradem o coração de Deus, que vivam conforme os princípios de Deus, uma das coisas, um dos critérios, um dos requisitos que Deus coloca claro na sua palavra, irmãos, é termos o controle da nossa boca. Nossa boca precisa ser usada para abençoar e nunca para amaldiçoar. Isso tem sido segredo para o sucesso de muitos relacionamentos. Quando nós julgamos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos hão de medir. Nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Elas, mesmo que aconteçam por falta de conhecimento, não nos livrarão das consequências. Deus não nos livrará das consequências, só por um milagre. Então, às vezes, nós estamos passando realmente grande dificuldade. Vejo casais, às vezes, enfrentando crises conjugais, porque falam aquilo que não conhecem, falam daquilo que não sabem, e não têm o controle sobre o seu falar, nem muito menos sobre o seu agir. Eu vejo filhos hoje, por exemplo, desacatando pais, trazendo grandes transtornos para o relacionamento familiar, mas não foram instruídos na palavra de Deus, por exemplo, não tiveram o exemplo dos pais dentro da sua casa, e começam a trazer grandes problemas para a sua vida. E o que é pior, irmãos, a experiência que os nossos filhos têm dentro da nossa casa, eles levam para os seus casamentos, eles levam para a criação dos seus filhos também, e assim sucessivamente. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com muita atenção. Jó assumiu, eu falei daquilo que eu não entendia. Nós precisamos hoje entender as coisas segundo a vontade de Deus, para depois falarmos e não cometermos então os mesmos erros de Jó. A terceira lição que nós aprendemos, extraída do testemunho de Jó, da sua confissão, é que a revelação de Deus ela é progressiva, irmãos. Na medida do nosso quebrantamento e do nosso envolvimento com Ele, é que Ele vai se revelando a nós. Preste atenção nisso. Na medida do nosso quebrantamento, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. No livro do profeta Isaías, Deus fala, reclamando com o seu povo acerca dos seus sentimentos, da forma como o seu povo se relacionava com ele, de uma maneira fria, muitas vezes restrita ao campo material. E Deus fala assim, depois de tudo isso que vocês vão passar, eu vou tirar de vós esse coração de pedra, eu vou colocar em vós um coração de carne, um coração capaz de sentir, sofrer, mas também se alegrar. Eu entendo que muitas vezes o nosso coração se endurece por conta da própria experiência negativa da vida. Muitas vezes nós estamos sofrendo coisas que nós não temos culpa. Por exemplo, nós não escolhemos o lar onde nascemos, não escolhemos os nossos pais. E muitas vezes nós sofremos desde a nossa infância, muitas vezes nós passamos por traumas e isso vai endurecendo o nosso coração. Mas há um momento na nossa vida que Deus nos chama, irmãos. Há um momento na nossa vida que Ele se revela a nós e que nós podemos conhecer um Pai que é perfeito em amor,
Um pai que é rico em sentimentos de bondade e misericórdia. E talvez se o seu pai não foi bom contigo, se a sua mãe não foi a mãe que você esperava ser, saiba que Deus pode suprir tudo isso na sua vida através do seu Filho Jesus. E não há nada que não possa ser refeito. A proposta de Deus para a nossa vida em Jesus é essa: refazer este homem que você é, desfazer todos os traumas da sua vida e te fazer novamente como um vaso que glorifique e honre o nome do Senhor. Eu olho para a história de Jó e eu vejo um homem que apesar da sua dor e sofrimento, ele foi tendo revelações progressivas de Deus. A terceira confissão que ele faz no verso 5 do capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Olha que interessante, irmãos. Quando você começa a ler o livro de Jó, no primeiro capítulo você começa a desejar ter a vida que aquele homem tinha. Desejar ter de Deus a visão que Deus estava tendo acerca de Jó. Mas de repente você se depara com uma confissão de um homem que diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu consigo te contemplar, os meus olhos te veem. Ou seja, a experiência que eu tinha antes não chega nem perto da experiência que eu estou tendo agora. O Deus que eu conhecia antes do sofrimento, da perda, da dor, era um Deus que não chega nem perto do Deus que eu vejo hoje. E aí nós compreendemos como que funciona a pedagogia de Deus através de Jesus. Ele nos tira de uma vida de pecados, mas em primeiro lugar Ele mostra para nós quais são esses pecados. Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos traz a consciência, a culpa, nos faz sentirmos o arrependimento, e a partir do momento em que nós nos colocamos na dependência dEle, reconhecendo que Ele é o Deus do qual nós precisamos todos os dias das nossas vidas, nós começamos a experimentar o novo, o renovo no nosso espírito, começamos a ter um discernimento de uma nova vida, começamos a olhar para a vida de uma maneira diferente, começamos a ter uma visão de campo muito mais ampla do que aquela que nós tínhamos antes. E aí nós começamos a ver que há coisas que o dinheiro não compra. Nós começamos a ver que há coisas que somente Deus pode fazer por nós. Foi isso que aconteceu com Jó. Antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas ele agora está confessando que depois da dor, da perda e do sofrimento, os seus olhos estavam contemplando o Senhor. Ele era um homem antes da provação e da tentação que ele sofreu. Mas depois de ter vencido tudo aquilo, ele se tornou uma outra pessoa. Olha logo no capítulo 1, no início, no primeiro versículo do livro de Jó. Começa sendo escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiro versículo do livro de Jó, coisa linda. Mas depois você vai começar a ver coisas terríveis acontecendo na vida daquele homem. Mas Deus começa dizendo que ele era um homem íntegro e reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E aí nós aprendemos que a integridade e a retidão são importantes na nossa vida, irmãos. Mas elas não têm o poder de fazer de nós pessoas perfeitas. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus, ou seja, esses se relacionarão com Deus. Então é necessário nós passarmos por um processo de purificação. E eu quero dizer uma coisa que a Bíblia nos revela: não existe ninguém puro na face da terra. Não há nenhum justo sequer. Por mais reto que você seja, por mais justo que você se esforce para ser, ainda há muito de Deus para ser feito na sua vida. Você não pode permitir que o seu sentimento e autoconceito de integridade faça com que você sinta um sentimento de ser uma pessoa perfeita, justa demais, além daquilo que você é. Porque senão vai acontecer com você o que aconteceu com Jó,
vai acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Literalmente, você vai cair de onde você está, para que você possa ser desconstruído, desfeito, para que Deus possa construir em você uma nova criatura. Jó ainda podia melhorar. Então ele passa pela provação, que na verdade é uma permissão de Deus para a sua vida. E quando nós falamos de provação, quando a Bíblia fala de provação, nós temos que entender que é algo que Deus permite com o objetivo de trazer a nós um amadurecimento espiritual. Mas a Bíblia também fala de tentação. E ela explica que a tentação não vem de Deus, ela vem sempre do maligno, porque o seu objetivo é sempre nos destruir, é sempre nos fazer cair. Mas nós aprendemos uma coisa no livro de Jó muito interessante, irmãos. Que a provação que Deus pode e quer nos trazer para nos abençoar, para nos instruir, ela pode passar pelo campo da permissão de Deus para sermos tentados. Preste atenção nisso. A provação que você pode estar passando hoje pode ter a sua origem na permissão que Deus deu ao maligno para tentar você. Nem toda provação vem por tentação. Por exemplo, a enfermidade na sua casa, na sua família, pode ser uma provação. E Deus está permitindo isso acontecer, é natural, pode acontecer com todas as pessoas, e Ele pode, e às vezes Ele quer se manifestar a você, por exemplo, com um milagre de cura, e isso vai trazer a você um aumento na sua fé. Mas não foi o caso de Jó. Deus permitiu, literalmente, que Satanás tocasse nas coisas dele, na família dele, na sua saúde. Então nós precisamos aprender a lidarmos também com a tentação, e nós vamos ver isso na vida de Jó, porque a todo instante ele era tentado a abandonar a sua fé, a abandonar o seu Deus, ele lutava contra aquilo e ele conseguiu vencer. Deus permitiu que Satanás o tentasse para provar a sua fé e também para fazê-lo crescer. E a prova disso está no versículo 12 de Jó 42, que diz que no final de tudo Deus abençoou o último estado de Jó, ou seja, a última fase da sua vida, mais do que a primeira. Então houve uma construção na vida daquele homem. Passou pela perda, passou pelo sofrimento, mas Deus fez dele uma pessoa muito melhor, muito mais feliz. Restituiu a Jó tudo o que ele havia perdido em dobro. Mas não foi por isso que ele se tornou mais feliz. Foi pela revelação que ele teve de Deus em meio ao sofrimento e à dor que ele passou. Então, depois de ter perdido todos os seus bens, depois de ter perdido os filhos, depois de ter perdido a saúde, ele continuou ainda sendo grato ao Senhor, ele continuou ainda sendo submisso ao Senhor, ele continuou ainda declarando a sua fé ao Senhor. Mas a tentação, às vezes, ela se dá de forma espiritual, diretamente, mas às vezes Satanás usa pessoas. Preste atenção nesse outro detalhe da história de Jó. Em meio à sua doença, em meio a toda a sua perda, a sua esposa continuava com ele, mas ela cede à tentação e ela diz para Jó: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha que coisa, irmãos. Ela chega para Jó, versículo 9 do capítulo 2, diz assim: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí Jó olha para aquela mulher e diz: como uma louca falas tu? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então a tentação, ela transcendeu as esferas espirituais e ela chegou dentro da casa de Jó. Às vezes, irmãos, das pessoas que nós mais esperamos um apoio nos momentos das nossas lutas, das nossas dores, nós ouvimos o que Jó ouviu da sua esposa. Mas nem por isso Jó se martirizou.
Nem por isso Jó se desanimou, nem por isso Jó deu por perdido aquela luta. Preste atenção, porque talvez o problema esteja hoje na sua casa para que Deus possa alcançar a sua família através de você. E se você desanimar, talvez você fosse a última esperança, a última chance, a última pessoa que Deus poderia usar para alcançar os outros. E se você disser não para Deus, você estará impedindo que o amor do Senhor chegue a todos os outros da sua casa. A fidelidade de Jó foi tão grande que ele declarou como louca a sua esposa, desconsiderou aquilo que ela falou. Isso também nos ensina, irmãos, que nós precisamos ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, mas também sensíveis para discernir quando não é Deus que está falando. E da mesma forma que entra por um ouvido, sai pelo outro. Precisamos dar atenção somente àquilo que nos interessa. Preste atenção, porque às vezes você está passando grandes dificuldades na sua vida, porque você está dando ouvido a quem você não tem que escutar. Você não tem que ouvir as palavras que Deus deseja que você escute. Não perca tempo. A sua vida é muito importante para que você perca o seu tempo ouvindo aquilo que não é Deus que está falando, irmãos. Jó manteve-se íntegro, sim, mesmo quando a tentação veio de dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E aí nós aprendemos que nós precisamos estar alertas para identificarmos e vencermos estas tentações e também as provações da nossa vida. O apóstolo Pedro, que entendia muito bem de tentação, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Pedro está alertando a igreja do Senhor Jesus, que uma igreja que incomoda o inferno, que uma igreja que está no centro da vontade de Deus, vai ser uma igreja perseguida sim, vai ser uma igreja tentada. Não há como fugirmos dessa realidade. Não estranheis a ardente prova ou as ardentes provações que vêm sobre vocês para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está falando, olha, tentação e provação são coisas comuns à vida de um cristão que quer ter uma vida relevante diante dos céus. Se você é um cristão que não incomoda o inferno, você também não é um cristão relevante para Deus, para o Senhor Jesus. Mas diante de todas as tentações, diante de todas as provações, se nós nos permanecermos firmes, uma coisa nós temos a certeza, irmãos: o Senhor permanecerá conosco e nos dará vitória em nome de Jesus. Seja uma enfermidade, seja uma crise conjugal, seja um problema financeiro, seja o desemprego que esteja batendo na sua porta, suporte a provação. Acredite que Deus está contigo, que Deus te dará vitória. Não blasfeme, não reclame do seu Deus, não murmure. Murmurar é o contrário de adorar. Diante de tudo isso que aconteceu, Jó permaneceu firme diante do Senhor, suportando e aprendendo o que ele tinha que aprender. Sabe o que Jó falou? Diante de tudo aquilo que ele perdeu: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma na sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. E o apóstolo Tiago faz alusão a esse testemunho de Jó. Tiago capítulo 5, verso 11, diz assim: eis que nós temos por bem-aventurados ou felizes os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então a motivação da nossa paciência, irmãos, não está nos problemas que nós estamos passando, mas sim na esperança que nós temos de ver uma amanhã muito mais feliz e mais glorioso, com as providências de Deus sobre a nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é suficiente para fazer na minha vida uma mudança
diante da maneira com a qual eu enfrento os problemas, as circunstâncias, a dor, o sofrimento, as perdas. As misericórdias do Senhor, elas me motivam a acordar todos os dias e saber que apesar de mim, eu tenho um Deus que quer caminhar comigo. Apesar de você, você tem um Deus que te ama, que quer caminhar contigo. Não despreze isso, não desvalorize esse coração de Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos ter paciência nas tribulações e nas provações. Jó teve essa paciência. Muitas vezes nós não temos tido. Precisamos ter esse fruto do Espírito Santo, que se chama longanimidade, que é uma paciência divina que só Deus pode nos dar, para suportarmos as tentações, as provações, e vermos o final feliz que Deus já reservou para nós. A última lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que Deus transforma a nossa história quando existe arrependimento e mudança de atitudes. O verso 6 de Jó 42 traz a última confissão desse homem que diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe qual foi o motivo do arrependimento de Jó? No capítulo 32, verso 2, tem a razão. Jó queria ser mais justo do que Deus. E ele se arrependeu de ter sido essa pessoa assim. E às vezes nós caímos no mesmo desatino de Jó. Às vezes nós não buscamos o discernimento espiritual com clareza acerca das coisas que estão acontecendo, acerca das pessoas com as quais nós nos relacionamos, e nós lançamos um julgamento sobre elas. Isso prejudica o nosso relacionamento com as pessoas e com o nosso Deus. Jó era tão justo, tão íntegro, tão reto, que ele se achou acima de Deus. E em algum momento ele se esqueceu de buscar qual era o parecer de Deus acerca das circunstâncias da sua vida. E aí no verso 42, no verso 10 do capítulo 42, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus inimigos, que agora já eram amigos novamente. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo aquilo que Jó antes possuía. Irmãos, a oração de intercessão passou a ser algo presente na vida de Jó. A sua história, o seu livro não mostra que ele era um homem que orava pelos seus amigos, nem muito menos pelos seus inimigos. A grande lição que nós tiramos é que um grande cativeiro se criou na vida de Jó. Talvez ele tenha se tornado uma pessoa moralista, pela sua integridade, pela sua retidão e justiça. E com certeza ele quis em algum momento roubar de Deus a posição de ser o verdadeiro juiz. Ele se abominou na sua atitude, ele se arrependeu de tudo aquilo que havia dito, de que aquilo havia falado precipitadamente. E ele começou a orar pelas pessoas a quem ele julgava antes. E Deus virou o cativeiro de Jó, a partir do momento em que ele se tornou um intercessor, e não o juiz que ele queria ser. Você pode hoje estar experimentando um cativeiro na sua vida. Aprenda que a oração destrói cativeiros. Aprenda que a dependência de Deus destrói cativeiros e atrai a presença do Espírito Santo de forma autêntica, poderosa sobre as nossas vidas. A oração transforma vidas, quebra cativeiros e atrai a presença de Deus. Amém, irmãos?